Olá, estudantes do primeiro ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília e hoje estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável. Antes de a gente começar, eu gostaria de falar para vocês o seguinte. A partir dessa aula, eu estou divulgando para vocês o conteúdo da lousa digital. É altamente tecnológico. Na verdade, a gente sai isso desde o ano passado, mas como a maioria dos alunos não tinham muito acesso, né, não acessavam muitas aulas online, então muitos não conhecem ainda essa forma. Então, é assim, essa lousa digital, eu vou fornecer para vocês um link. Então, vocês vão lá, clicam naquele link, e aí, se vocês estiverem usando o computador, abre direto, não precisa fazer nada. Se vocês estiverem usando o celular, aí vocês vão ter que baixar um aplicativo. Quando vocês clicarem no link, vai sair direto no aplicativo, direto na loja do Google. E aí vocês vão lá, colocam o e-mail, tá? E vão abrir ao conteúdo da lousa digital. Esse conteúdo é todo o material que a gente conversa aqui em sala de aula e que eu sei que às vezes não dá tempo de anotar tudo. Então, vocês têm esse acesso a esse material, vocês podem anotar depois no caderno, que for necessário, né? E também ter o conteúdo aí para estudar, tá bom? Então, não deixem de acessar, não deixem de baixar, né? É mais um material para vocês estudarem e se manterem atualizados com a biologia. Hoje nós vamos falar, então, do desenvolvimento sustentável, e eu não preciso lembrar vocês que precisa, sim, anotar no caderno e que tem que colocar a data, tá? Que vocês estão assistindo essa aula, tá bom? Colocar a data, porque tem atividade hoje para a gente discutir também. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá bom? Uma parte eu vou explicar para vocês o que é desenvolvimento sustentável, a gente vai falar como é que se desenvolveu isso, quais são os conceitos, e na outra aula, na segunda aula de biologia, a gente vai fazer as atividades e vai retomar algumas coisas que a gente falou na aula 1, tá bom? Então, vamos para a aula número 1, ok? Preparado o caderno, a caneta? Vamos lá? Bom, nós hoje vamos falar, como eu disse a você, de desenvolvimento sustentável. A habilidade que vamos trabalhar hoje é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedida. Vamos lá? Não se esqueçam que no dia 15, às 16 horas, temos um encontro no Centro de Mídias para a aula de biologia, com o professor, eu acho que pronuncia Edjoel. Bom, estaremos lá juntos, também discutindo um pouco sobre biologia. Bom, gente, o que é desenvolvimento sustentável, que é muito falado aí, né, nos meios sociais, na televisão, na internet, né? Desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos econômico e social. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o desenvolvimento sustentável, ele vai envolver o ambiente, a economia e o social. Essas três esferas precisam estar interligadas, tá? Então, não é que você vai ter
somente a proteção do meio ambiente. Vamos proteger o meio ambiente, vamos não deixar que ninguém entre lá, que ninguém faça, vamos isolar o meio ambiente, não é isso, tá, gente? O desenvolvimento sustentável é da sustentabilidade econômica e social, mas pensar, né, em manter aquele ambiente capaz de ser utilizado também por futuras gerações, tá? Então, é um desenvolvimento que vai suprir as necessidades da geração atual, de um ponto de vista econômico e social, mas que ainda assim garante que as futuras gerações tenham acesso a questão ambiental, tá? Então, é não esgotar o recurso, mas, ao mesmo tempo, o recurso tem que ser utilizado para o bem-estar atual, né, do desenvolvimento econômico e social. Bom, esse é um conceito que surgiu em 1983, né, na Organização das Nações Unidas, tá bom? Bem, na sua essência, tá, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração do recurso, o direcionamento dos investimentos e a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia. Vamos ver o que é isso. Então, eu vou explorar um recurso. Eu vou explorar um recurso que está no meio ambiente. Então, eu falei para vocês que o desenvolvimento sustentável não é que você vai isolar uma determinada área. Até você tem áreas que são de preservação permanente que ninguém entra lá. Mas não é aqui o caso que estamos falando, tá? O desenvolvimento sustentável é você usar aquele recurso, mas usar aquele recurso de forma muito controlada, tá? É você direcionar realmente muito investimento para que você tenha um desenvolvimento tecnológico, que você tenha uma capacidade de gerar dinheiro, de gerar renda, de gerar emprego, desenvolvimento social, tá? Mas que você não comprometa aquele recurso ao ponto dele acabar, ao ponto dele não existir mais para que outras gerações possam utilizar. Essa que é a essência do desenvolvimento sustentável. E para isso, né, você tem que desenvolver uma mudança institucional. Então, para você usar um recurso de maneira sustentável, tem que haver tecnologia sendo desenvolvida e que essas instituições que trabalham nessas áreas, né, indústria, agropecuária e o próprio governo, atuem de maneira junto, né, com propostas para manter aquele ambiente, né, aquele local, produzindo ao longo de várias gerações, é não esgotar o recurso. Mas, para isso, tem que haver uma mudança muito grande em processos de produção, tanto de indústria quanto de agropecuária, e um apoio muito grande do governo, né, gente, para direcionar os investimentos. Hoje, uma empresa que ela atende, né, atende a demanda ambiental, ela é muito bem vista lá fora. Então, precisa atuar nesse sentido, que a empresa agregue valor ao seu produto no momento que esse produto atende os critérios de desenvolvimento sustentável. Então, esses produtos, ainda que tenham um custo de produção um pouco maior, eles agregam valor, tá? Ainda que aumentar o custo de produção de produto não seja uma coisa muito viável do ponto de vista de gestão de uma empresa, mas agregar a esse produto, né, o selo verde, o selo desenvolvimento sustentável, é muito bom. E isso tem sido muito cobrado, inclusive lá fora ao Brasil, né? Então, isso reforça, né,
o atual e o futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. Uma das grandes necessidades humanas aqui é a energia, né? Então, o homem, hoje, ele requer cada vez mais uma demanda de energia. A gente já conversou com isso anos passados, né? No 8º ano que eu trabalhei com a maioria de vocês. Então, a gente viu isso, né? Com o potencial energético que o Brasil tem. E o potencial energético, às vezes, não é explorado. A gente tem uma energia, né, que é uma energia hidrelétrica, alguns acham que é uma energia altamente sustentável, uma energia limpa. A gente viu que não, que tem destruição de vários hábitats, porque quando você constrói uma hidrelétrica, você tem que desviar rios, fazer áreas alagadas, né? Então, toda a dinâmica do meio ambiente é mudada, né? Mas você tem um potencial de energia que poderia ser explorado de forma mais efetiva, por exemplo, a energia solar, a energia eólica, né? Que muitas vezes ainda não é tão explorado. E ele poderia atender à demanda cada vez mais crescente de energia e garantir um desenvolvimento sustentável, né? Energia solar, energia eólica. Só dei um exemplo da energia, né? Porque a gente precisa sempre de energia. Na agropecuária, por exemplo, a gente precisa desenvolver pastagens mais rentáveis, né? Capim, né? Gramíneas, que capim chama-se gramínea, né, gente? Gramíneas que têm o maior poder de agregar nutrientes, como proteínas, por exemplo. Então, a área plantada é menor, mas o capim é mais nutritivo, né? Contrabalancear com outros tipos de ração para o animal, tem uma produção menos exploratória, né? Investir também em outras proteínas, não só a proteína bovina, mas outras proteínas também que podem agregar valor nutricional também deve ser desenvolvida. Então, tudo isso passa por mudanças institucionais, né? E também investimentos. Tudo isso precisa ser pensado no futuro, precisa ser pensado nas próximas gerações, né? Então, o desenvolvimento sustentável, ele é não somente ligado à área de ciências biológicas ou ciências agrárias, mas também à área de economia, à área de sociologia, né? Que todos devem colaborar para construir, né, planos para esse desenvolvimento, tá? Então, quais são os princípios mesmo do desenvolvimento sustentável? São 3. Desenvolvimento econômico, manter a economia, manter o desenvolvimento social, mas, ao mesmo tempo, a conservação ambiental. Um não está solto do outro. Os 3 estão entrelaçados. As 3 esferas, elas estão entrelaçadas porque elas precisam trabalhar junto. Para isso, né, você precisa de ações de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais consciente da necessidade da preservação ambiental, de modo a trazer benefícios para todos. A sociedade, ela tem que estar num ponto de compreender que sem o desenvolvimento sustentável, nós vamos ter falência, né, de alguns setores. Por exemplo, a questão da proteína animal, né? Nós precisamos nos alimentar. Nós temos dezenas e dezenas de pessoas que, infelizmente, não têm acesso a uma alimentação adequada, ou às vezes nem têm acesso à alimentação, passam fome, né? Às vezes não é por questões de não ter produção de carne, que no Brasil até exporta muita carne, mas é por questões de social, por questões econômicas. A pessoa não tem dinheiro para comprar aquela proteína, porque o valor da proteína é muito caro. Então, você precisa também desenvolver ações para que essa proteína tenha um valor, sim, mas que consiga chegar até o prato das pessoas em casa, né? Então,
outros tipos de proteína precisam ser desenvolvidos, outros tipos de manejo com o animal precisa desenvolver, tá? E tudo isso requer o quê? Uma sociedade consciente que busque forma igualitária. Todos temos direito a nos alimentar. Todos temos direito ao acesso à proteína, por exemplo, né? E nós precisamos ter esses 3 tópicos aqui, ó, associados para garantir isso. E é só assim que nós vamos ter o quê? Uma sociedade mais justa, tá? E, ao mesmo tempo, dentro de tudo isso aqui, todos nós temos que reconhecer que os recursos naturais são finitos. Não dá mais para você explorar uma área como são explorados no Brasil, derrubar toda a vegetação, construir lá um pasto e tá bom? Não, tá bom. Você acaba com o ecossistema, você muda o clima, você vai trazer problemas à própria cultura que você está colocando ali, ainda que o solo seja fértil, né? Que não é o caso em alguns lugares, mas ainda que o solo seja fértil, que você faça adubação, aquela coisa toda, você vai trazer problemas com o clima, você vai trazer problemas ambientais com diminuição de alguns animais, às vezes o animal perde o seu predador, então aumenta muito a quantidade daquele animal, pode trazer problemas de saúde pública, né? Por exemplo, os ratos podem aumentar em números e ser difícil de controlar. Então, para todo o equilíbrio ambiental, ele pode ser afetado nessa região. Então, os recursos naturais, eles são finitos, sim. Nosso planeta é uma esferinha lá, não está entrando árvorezinha de lugar nenhum. É aqui que a gente vive e, por enquanto, é o único planeta que nós conhecemos que tem vida e vida sustentável nossa aqui. Ainda que outros lugares possam abrigar vida, nós não temos capacidade de viver em outro lugar. Então, nós, como civilização, só vamos conseguir sobreviver se a gente tiver consciência que esses 3 pontos aqui precisam estar interligados. E que só assim nós vamos evitar de esgotar os recursos naturais e levar ao fim da nossa sobrevivência. Tá? Então, como eu falei para vocês, gente, o desenvolvimento sustentável, ele está ligado às 3 esferas, né? O social, o ambiental e o econômico. Onde você tem que ter uma justiça socioambiental, né? Focada no desenvolvimento sustentável, mas que esse tenha uma ecoeficiência, como eu falei para vocês, né? Processos agropecuários que tenham produção melhor, que tenham mais valor agregado, proteína mais barata, diversidade de criação, tudo isso tem que ser desenvolvido, né? Também aí a questão da energia, como dei exemplo para vocês, e que isso também não seja esquecido da inclusão social. Então, todos nós brasileiros, todos nós moradores, né, desse planeta maravilhoso, chamado Terra, precisamos ter acesso a esses recursos e que esses recursos façam inclusão social. Todo mundo tem direito a comer, todo mundo tem direito ao acesso à proteína, né? E isso tem que ser garantido de que forma? Da gente associar essas 3 esferas aqui, né? Dentro de um equilíbrio, tá? Em que no centro a gente tem o pensamento do desenvolvimento sustentável, tá? Então, um não caminha sem o outro, um está ligado ao outro. O desenvolvimento sustentável, ele está ligado ao desenvolvimento social, à conservação do meio ambiente e também à economia, tá? E ele visa uma justiça socioambiental, ele visa uma inclusão social e visa uma ecoeficiência, tá bom? Quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? Em 2015, foram definidos esses objetivos, né? E eles vão orientar, ou deveriam orientar, políticas nacionais e de atividade de cooperação internacional até 2030. Estamos bastante atrasados, tá? O Brasil participou das negociações para a definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tá?
após a definição aqui, ó, em 2015, tá? O país criou uma agenda pós-2015 para articular e orientar atividades a serem desenvolvidas. Criou, articulou e orientou? Fica a pergunta para vocês, né, gente? Então, quais são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Erradicar a pobreza, né? Como fazer isso, gente? Acesso à educação, acesso ao emprego, acesso à alimentação, né? E, dessa forma, erradicar a fome. Se você erradica a pobreza, se você erradica a fome, automaticamente você tem uma saúde de qualidade, né? Todos esses pontos aqui, olha, podem também estar associados à educação. Pessoas que têm boa formação, pessoas que sabem, pessoas que têm conhecimento, sabem cobrar do governo, né? A saúde, sabem cobrar o direito à alimentação e as melhores condições de vida. Então, a educação, ela pode auxiliar nesses 3 objetivos aqui iniciais, tá bom? Por isso a importância tão grande dessa aula, né? A igualdade de gênero, infelizmente, a gente ainda muita desigualdade, né? De salário, de condições de trabalho, né? As mulheres, elas têm uma carga horária difícil, porque muitas vezes elas não têm colaboração em casa para lidar com as tarefas de casa, para lidar com os filhos, elas têm jornadas duplas, triplas, né? Então, isso acarreta uma diminuição da qualidade de vida e, às vezes, também compromete a educação. Às vezes, a mulher ela é obrigada a trabalhar, tem filho, né? E aí ela diminui o tempo que ela passa na escola, o tempo que ela passa para estudar, então também isso contribui para a desigualdade, né? É preciso ter uma preocupação grande nesse sentido, também estabelecer também uma saúde de qualidade para a mulher também, né? Água potável e saneamento básico, no Brasil nós temos grandes problemas em relação a isso, nós temos que trabalhar muito nisso, né? De investir realmente em infraestrutura, tá? Trabalhar com energia renovável, como eu falei para vocês, nós temos um potencial energético muito grande que não é trabalhado, não é desenvolvido. Um trabalho digno, hoje se preocupa muito com a questão do trabalho, gente, muito, muito, muito. Por quê? Porque existe no Brasil uma preocupação da qualificação da mão de obra, tá? Muitos profissionais nossos não têm qualificação. E o emprego para pessoas que têm baixa qualificação está cada dia mais escasso. Com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais é necessário qualificação para atuar em quase todas as áreas. E algumas profissões estão acabando, tá? Por exemplo, eu tive um exemplo da caixa de supermercado, né? Fui a São Paulo um tempo atrás e observei que vários supermercados não tinham caixa. E você passa no caixa que é uma máquina e você coloca o seu produto lá, passa, já tem uma sacolinha lá já. Não precisa nem abrir aquela sacolinha, que é difícil de abrir aquele negócio, né? Mas tá tudo aberto lá, você vai colocando lá o seu material já, passa o cartão, digita sua senha, é tudo automático, faz tudo sozinho, quer dizer, aquele posto de trabalho já se perdeu, tá? Né? Então, tem que se pensar muito em resolver a questão de trabalho, viu, gente? A Nova Zelândia, ela desenvolveu um programa de trabalho interessante. Por exemplo, a pessoa trabalhava 12 horas por dia. Ela dividiu as 12 horas em 6 horas e 6 horas. Para quê? Para garantir que o mesmo trabalho seja feito por 2 pessoas, não garante um emprego para mais uma, né? É claro que lá tem um desenvolvimento econômico totalmente diferente do nosso, mas vocês vejam como um país altamente desenvolvido, né, povo agora com a Covid-19,
está pensando em manter o seu pessoal empregado, mesmo que tenha que diminuir horas de trabalho, para dar emprego para todos. Vejam como é que está a preocupação, né? É lógico, né, gente? Indústrias, inovação, infraestruturas, tem que melhorar tudo isso para que você tenha um desenvolvimento sustentável. Redução das desigualdades, né? Como o Brasil é desigual, né, gente? Como você vê regiões altamente desenvolvidas e regiões subdesenvolvidas, né? Se você for dentro aqui do próprio Guarujá, você vê a situação, a desigualdade que é de uma região para outra, né? Se você sair aí do eixo Rio-São Paulo e Minas, né? O norte de Minas já é uma desigualdade, assim, acentuada demais, o Vale do Jequitinhonha, problemas seríssimos ali de infraestrutura, né? O Nordeste brasileiro, o Norte brasileiro, né? Nossa Amazônia, vocês vejam quanta desigualdade tem lá, quanta falta de infraestrutura, né? Com a necessidade de investimentos naquela região, tá? Também ter cidades e comunidades sustentáveis. Hoje em dia se discute muito dessas mega cidades, né? A megalópole, são cidades que, por exemplo, São Paulo, né, capital de São Paulo, que precisa importar várias coisas para conseguir sobreviver, né, vários produtos alimentícios vêm de longe, tá? Como que essas cidades podem ser sustentáveis, né? Desenvolver hortas comunitárias, desenvolver hortas verticais, desenvolver formas de energia sustentáveis, como energia solar, né? Pensar no plano de desenvolvimento local, quais construções podem ser feitas, né? Sejam mais ecológicas, que gastem menos energia, como que você pode fazer também para a movimentação urbana, né? As pessoas não precisarem pegar ônibus de horas, né? De deslocar de um lugar para outro, precisa morar mais perto do trabalho, do emprego, que aí tem maior qualidade de vida, menos tempo no transporte, né? Desenvolver o comércio local. Tudo isso são ideias que podem ser implementadas, né, gente? Consumo e produção responsável. Aqui ninguém está falando para vocês deixarem de comprar nada. Né? Não comprar mais nada, não comprar mais nada, que aí é sustentável. Não é isso, não, gente. Isso falha a economia, né? Mas é um consumo sustentável. O que é consumo sustentável, gente? Comprar aquilo que você precisa, né? É você reciclar a embalagem, né? É você, por exemplo, reciclar roupas, né? É você ter cuidado com o seu calçado, por exemplo, tá? Então, tudo isso é um consumo responsável, né? A ação contra a mudança global do clima, né? O aquecimento global, que aí passa muito pela indústria, né? E também por essa questão do transporte, que é a emissão de gases do efeito, principalmente o dióxido de carbono. Né? Então, se você tem uma pensada muito grande nessa questão do aquecimento global, também em relação a construções, para você não formar ilhas de calor, né? Cidades como São Paulo, como Paris, por exemplo, também tem isso, né? As ilhas de calor, quer dizer, os prédios eles se acumulam tanto, muito pertinho, que o vento, né, o ar não consegue se movimentar. Então, dentro daquela região ali fica muito quente, muito abafado. Isso também traz prejuízo para a saúde, né, gente? Então, tem que se pensar muito também nessa questão do clima nas cidades, né? A água, né, gente? A água, o consumo de água consciente, né? O São Paulo já passou por uma seca severa alguns anos atrás, agora está passando também passou por uma seca severa também em algumas regiões. Então, a gente vê que o clima agora, ele mostrou realmente que está mudando. Agora não tem mais aquele papo de que é assunto de ecologista, é assunto que não existe, isso não está certo, isso não tem. Então, agora todo mundo está vendo que o clima realmente mudou. Ponto final. Então, agora é hora de arregaçar a manga e fazer alguma coisa. E, principalmente, cuidar da nossa água, gente. Tá? E aí a gente volta aqui, ó, na água potável e saneamento básico. Saneamento básico é muito importante para garantir a água, a vida na água, né, gente?
E também, não só o saneamento básico, também a indústria. A indústria brasileira ainda tem problemas de despejo de dejetos que não são devidamente tratados, tá? Então, vida na água, vida terrestre, né, evitar as extinções, e aí, principalmente, acontece quando o homem invade o território cada vez mais dos animais, tendo grandes problemas de saúde pública, né, gente? Porque acaba se contaminando com várias coisas lá. E dentro de todos esses itens aqui, né, a gente vai, então, trazer mais justiça, mais paz, instituições eficazes para o nosso país e para a nossa terra, tá? Para isso acontecer, precisamos de parcerias entre o governo, a sociedade e as indústrias. E que esses parceiros consigam desenvolver meios de implementação. Então, essas três coisas precisam acontecer para que ocorra o desenvolvimento sustentável, tá? E aí, alguns exemplos que a gente pode fazer para garantir um desenvolvimento sustentável. O uso consciente de recursos naturais, né? Como eu falei para vocês, desenvolvendo protocolos de produção mais eficazes, né, gente? Energia renovável, controle, né, da urbanização, tá? Preservação de bens naturais, preservação da dignidade humana, né, programas sociais de inclusão, mudança ou diminuição de padrões de consumo, reciclagem, né, gente? Cuidado com os seus materiais, com a roupa, né, com os calçados. Conscientização da população aqui, educação ambiental, com programas e ações socioambientais, para aqueles ainda que não acreditam, que não abraçaram ainda a causa do desenvolvimento social. Políticas eficazes, né, gente? Aquela parceria, né? Política, né? Governo, sociedade e indústrias, né? E pecuária. Evitar desperdícios e excessos, gente. Banho de 40 minutos não dá, né? Lavar a calçada com mangueira não dá, né, gente? Tem que reciclar o material, tem que reciclar a embalagem. Ficar jogando tudo fora no lixo que não é reciclado não dá mais, gente. Não dá mais, tá? Fonte de energias renováveis. O Brasil tem um monte, gente, um monte que pode ser explorado, né? O investimento inicial é alto, mas o retorno é muito bom, não só para a conservação ambiental, também pelo custo também, viu, gente? Tem várias coisas que podem ser feitas. E, por último, aqui, o reflorestamento. Áreas que são altamente degradadas podem ser reflorestadas. Né? O exemplo da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi totalmente degradada, né, na época de Dom Pedro II, e depois ela foi totalmente reflorestada, e hoje, há muito tempo, Dom Pedro II, né, e hoje ela é a maior floresta urbana do mundo, né, orgulho para nós, cariocas, de nossa cidade linda e maravilhosa, tá bom? Bom, e agora a gente dá uma paradinha nessa primeira aula, para voltarmos daqui a pouquinho com a segunda aula, com as atividades, tá bom? A gente volta já já, gente. Já, já. Voltamos de novo aqui. Bom, como eu falei para vocês, essa aula dividida em duas partes, e agora a gente terminou a parte 1, que era discutir os conceitos de desenvolvimento sustentável, tá bom? Agora a gente vai dar uma paradinha, um intervalinho, e voltamos já já com a segunda aula, ou não sei como está o horário de vocês, né, daqui a alguns dias, algumas horas, para a segunda aula, que é a atividade e a revisão dos conteúdos abordados. Até já! A gente volta rapidinho.